Você já ouviu falar do boletim de Silverman e Anderson, o famoso BSA? Esse boletim, ele avalia o grau de desconforto respiratório de neonatos. Mas como ele faz isso? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor. Eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta com atuação em UTI neonatal. Se você não está inscrito aqui no canal ainda, aproveite para se inscrever. Nós temos vídeos novos toda semana e assim você fica sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Bora entender o que é o BSA, o Boletim de Silverman e Anderson. Bem, sempre que a gente vai fazer uma avaliação, é importante que a gente tenha dados para poder quantificar a nossa avaliação. Então, quanto mais quantitativa ela se tornar, melhor. Isso permite que a gente faça comparações entre populações ou comparações do paciente com ele mesmo. Imagina que você está atendendo um paciente, você vai fazer sua avaliação inicial e ele está com desconforto moderado. E depois o seu atendimento melhora o desconforto. Mas como que você vai descrever isso? É claro que a gente descreve os sinais observados, mas se a gente tiver uma forma de quantificar esses sinais observados, isso se torna melhor. É uma maneira mais efetiva da gente graduar, da gente quantificar o desconforto do nosso paciente e assim mostrar um resultado de uma terapia, de uma conduta e assim por diante. Então, o BSA é muito utilizado em UTI neonatal nesse sentido, para a gente quantificar o grau de desconforto respiratório do paciente. Antes de mais nada, vamos relembrar quais são os sinais de desconforto respiratório do neonato e como que a gente vai quantificar isso no BSA. Bem, o neonato, quando ele apresenta desconforto respiratório, geralmente ele vai apresentar retrações torácicas. Essas retrações torácicas acontecem principalmente por conta da negativação da pressão durante a inspiração, o que faz como se fosse um movimento de sugar os espaços intercostais, sugar, entre aspas, o espaço subdiafragmático e assim por diante. Então essas retrações mostram pra gente que o neonato está fazendo muito esforço e por isso está tendo essa pressão negativa, né? Já que a pressão durante a inspiração é negativa, isso está fazendo com que as retrações aconteçam e isso pode ser observado em vários locais, como por exemplo nos espaços intercostais, na região de xifoide ou também chamada de subdiafragmática. Essas duas formas de retrações são avaliadas no BSA. Temos também retração de fúrcula, enfim, mas no BSA é avaliada então retração intercostal e retração xifoide, tá bom? Bom, então retração torácica é um sinal de desconforto em neonatos. Um outro sinal de desconforto bastante importante é o batimento de asa nasal. Por que o bebê faz o batimento de asa nasal? Para tentar colocar mais ar para dentro. A narina é um local de alta resistência. Então, quando o neonato faz a abertura e fechamento da narina durante a inspiração, isso, teoricamente, faz entrar mais ar nos pulmões para melhorar, numa tentativa de melhorar o seu desconforto respiratório. Gemido expiratório também é um sinal de desconforto que vai ser pontuado no BSA. Por que os neonatos fazem esse gemido quando eles estão desconfortáveis? Porque o neonato ele tem uma capacidade residual funcional menor em comparação com o adulto, com as crianças maiores. E na tentativa de compensar essa redução da capacidade residual funcional, para não chegar no volume de fechamento, ele faz um estreitamento da glote durante a expiração, o que faz manter mais ar dentro dos pulmões, evitando então esse fechamento e aumentando a capacidade residual funcional. Só que isso acontece de forma muito mais evidente quando ele está numa situação de desconforto respiratório, quando ele está num aumento de trabalho respiratório. De modo que, durante a expiração, a gente consegue ouvir um gemido. Esse gemido pode ser tanto audível com o esteto ou mesmo sem o estetoscópio, que vai dar diferentes pontuações no BSA. Bom, então já falamos de retrações torácicas, falamos de batimento de asa nasal e de gemido expiratório. Um outro conceito importante é o sincronismo tóraco-abdominal. E deve existir um sincronismo durante a respiração tranquila. Quando, por exemplo, durante a inspiração ocorre elevação do abdômen e retraimento, rebaixamento da caixa torácica, isso é um sinal de desconforto respiratório que a gente chama de movimento paradoxal e nos neonatos é bastante chamado de balancing. Então, todos esses aspectos, todos esses sinais de desconforto podem ser pontuados
E aí, então, o boletim de Silverman e Anderson, ele vai somar a pontuação de todos esses itens para dar uma pontuação total. E quanto maior for essa pontuação, maior vai ser o desconforto respiratório do paciente. Como que isso é feito? Vamos começar então pelo sincronismo respiratório. A gente vai ter uma pontuação de 0 a 2. 0 quando o paciente está respirando confortavelmente, 1 quando ele tem uma leve assincronia e 2 quando ele tem o tal do balancinho que eu acabei de mencionar para vocês o que é. Com relação às retrações torácicas, ele vai pontuar tanto retração intercostal de 0 a 2, como também vai pontuar a retração de xifoide de 0 a 2. 0 quando não apresenta retração, 1 quando apresenta uma retração discreta e 2 quando apresenta uma retração marcada. Batimento de asa nasal, também pontuado de 0 a 2, 0 quando está ausente, não apresenta batimento de asa nasal, 1 quando é discreto e 2 quando é marcado. E por fim, o gemido expiratório também vai ser pontuado de 0 a 2, 0 quando não existe gemido expiratório, quando ele está ausente, 1 quando ele é audível com o esteto e 2 quando ele é audível mesmo sem o esteto, tá certo? Então vejam, são 5 itens que são pontuados de 0 a 2 cada um, e daí então a pontuação total pode variar de 0 a 10. Quanto maior for a pontuação do BSA, maior é o desconforto respiratório do nosso paciente. Existem algumas divisões em graus de desconforto, né? Existem autores que pontuam de 1 a 3 um desconforto leve, de 3 a 6 um desconforto moderado e de 7 a 10 um desconforto grave, importante. Outros autores consideram desconforto moderado até 5 e maior que 5 um desconforto grave. Mas o que é importante saber? Que quanto maior for a pontuação, maior vai ser o desconforto do paciente. Então, se, por exemplo, ele tem gemido expiratório audível com esteto, 1 ponto. Retração torácica intercostal marcada, 2 pontos. E batimento de asa nasal discreto, ele já tem uma pontuação no boletim de Silverman e Anderson de 4. Se após o seu atendimento ele só está apresentando uma retração discreta, não tem mais gemência, não tem mais batimento de asa nasal, beleza, o BSA foi para 1. Isso significa que melhorou o desconforto respiratório dele após o seu atendimento. Ou se o paciente tem um BSA de 6, 7, 8 e ele está em ventilação espontânea ou em ventilação não invasiva, talvez seja o momento de ir para um suporte mais invasivo, porque esse paciente pode entrar em fadiga devido a esse desconforto importante. Então, entendam que o boletim de Silverman e Anderson, o BSA, ele vai ter uma pontuação de 0 a 10 e quanto maior for a pontuação, maior vai ser o desconforto do paciente, tá certo? Espero que você tenha compreendido o que é o BSA, espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e eu te vejo na próxima. Até mais!